ao item de número 4 da nossa pauta. É um projeto de lei do Senado, número 434 de 2011, altera a Lei 7.183, de 5 de abril de 1984, para modificar a jornada de trabalho do aeronauta. A autoria é o senador Blairo Maggi, o relator o senador Paulo Paim. O relatório é pela aprovação do projeto de lei no Senado, número 434 de 2011, na forma do substitutivo que apresenta. Em 6 de dezembro de 2011 e 10 de setembro de 2013, a Comissão de Assuntos Sociais realizou audiências públicas para a instrução da matéria. A votação será nominal e eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim para proferir a leitura do seu relatório. Antes, porém, até em função de alguma polêmica que esse projeto já criou, eu quero dizer que essa presidência sempre agiu com a maior lisura em relação a esse projeto. Cheguei a fazer reunião no meu gabinete, Vossa Excelência é testemunha, e a única vez que conversei com as duas partes foi exatamente na presença dos dois juntos no meu gabinete. E fiz questão de, como sempre faço, de ser uma pessoa a mais isenta possível, porque eu acho que o papel do presidente dessa comissão é exatamente de deixar que ocorra o debate e as votações. O presidente só vota em caso de empate. Então, eu quero aqui, senador Paulo Paim, dizer, Vossa Excelência, é testemunha, o presidente do sindicato dos aeronautas esteve comigo e é testemunha disso que eu estou dizendo também. Então, em momento algum, essa comissão, e eu, quem me conhece sabe que eu não me permitiria, não aceito lobby, nem de um lado e nem do outro. Essa sempre foi a minha conduta e sempre será. E quem me conhece ao longo de 32 anos de exercício da vida pública sabe da responsabilidade com que eu exerço o meu mandato. Então, fique aqui a minha manifestação de que sempre tratei esse tema, embora polêmico, eu reconheço, e por isso mesmo tomei a liberdade de tentar fazer com que as partes pudessem ter um texto convergente, como sempre faço. Não é possível, não teve a convergência, então isso será decidido aqui no voto democraticamente. Informo ainda que o senador Paulo Paim está procedendo o seu relatório e regimentalmente, se algum senador ou alguma senadora fizer um pedido de vista, não sou eu que tenho que conceder, é a obrigação do presidente conceder o pedido de vista, porque isso é regimental. Feito isso, concedo a palavra ao senador Paulo Paim. Senhor presidente, primeiro eu quero reafirmar as suas palavras. O senador Valdemir Moca, não é só nesse caso, inúmeros casos. Me lembro aqui dos comerciários, que Vossa Excelência, embora eu, relator da matéria, às vezes autor também, ter me convocado, inclusive, para o seu gabinete, aqui na comissão, para dialogarmos com todos os setores e temos avançado. Nesse caso específico, senhor presidente, depois eu vou entrar direto na análise. Esse trabalho foi um trabalho, eu diria, de Hércules, não do relator, mas do setor. Foram dezenas e dezenas de reuniões, tanto do setor empresarial como do setor do Sindicato dos Aeronautas. E caminharam bastante, senhor presidente, para uma construção coletiva. Quase tudo que está aqui, grande parte, pelo menos, é fruto desse procedimento. Eu tenho a maior alegria quando eu venho fazer um relatório e não ter que dizer que, olha, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz. Eu não fiz coisa nenhuma. Quem fizeram o relatório, quem trabalharam na construção do relatório, foram os aeronautas e o setor empresarial. Claro que não fecharam um acordo total. E entre eles, a última informação que eu recebi, senhor presidente, e para alegria minha, foi hoje pela manhã, que o Sindicato dos Aeronautas, que está aqui presente com seus líderes, depois de eu ter conversado com o setor empresarial na semana passada, que disseram que iam conversar mais uma vez na expectativa de um entendimento, a informação hoje pela manhã, que eles também entendem que esse projeto é um avanço
e que concordam que seja votado aqui e que, se tiver que fazer alguma mudança, farão lá na Câmara dos Deputados e depois remeterão de novo, remeterão naturalmente aqui para o Senado mais uma vez. Caminhou bem, senhor presidente. Eu estou vendo aqui a orientação de voto de todos os órgãos do governo. E esse projeto é um projeto que trata da segurança de voo. Todos os órgãos de governo, pela construção coletiva que eles fizeram, estão dando o parecer favorável. Inclusive o ministro da pasta correspondente. Que a informação que eu tive é que ele bateu na pauta, se depender de mim, esse projeto será votado hoje. Então, é um grande momento de construção coletiva do Senado da República com a sociedade organizada. Não é mérito nem do autor, nem do relator. Quero cumprimentar o senador Braulio Maggi. Porque se ele não tivesse apresentado a proposta, nós não estaríamos vivendo esse momento. Ele apresentou a proposta aqui, nós fomos a fundo na questão, e é importante citar aqui o deputado Jerônimo, Manuela, senadora Ana Amélia conhece. Gerda, me ajuda a pronúncia aí, Gerda, que apresentou um projeto semelhante ao do Braulio aqui. E eles já estão esperando lá para, quando esse chegar lá, eles fazerem, então, a união de ambos e trabalhar no entendimento. Então, eu cumprimento o autor. Foi graças à iniciativa dele, o senador Braulio Maggi, que nós todos trabalhamos nesse sentido. Mas, senhor presidente, antes de ler só o relatório final, só quero dizer o que diz aqui, inclusive, no documento que eu recebi do governo. A proposta do senador Paim, que não é minha, eu diria que é do setor, tem o apoio de todas as entidades de representação de classe no país. Sindicato Nacional dos Aeronautas, Associação Brasileira de Pilotos de Aviação Civil, ABRAPAC, Associação dos Tripulantes da GOL, ASSAGOL, Associação dos Tripulantes da TAM, ATT, Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros, inclusive. E aí, senhor presidente, com essa rápida explicação, dizendo que esse projeto e substitutivo é uma construção coletiva, eu vou direto à análise para que a gente aproveite o quórum e votos. E é um substitutivo, assim dizendo que, embora votando hoje, teremos ainda uma outra oportunidade. Nos termos do artigo 90, inciso 1º, combinado com o artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno do Senado, compete à Comissão de Assuntos Sociais dar parecer sobre o presente projeto de lei. A regulamentação da jornada de trabalho dos aeronautas insere-se no campo temático do direito do trabalho. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum, previsto no artigo 61 da nossa Constituição. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Observado esse pressuposto, temos que a proposição original não apresenta vícios de inconstitucionalidade e nem de ilegalidade. No mérito, consideramos necessária uma reavaliação profunda do tema, que deve implicar em mudanças textuais. A atividade legislativa deve estar atenta e dinâmica social e econômica do assunto, não apenas para regulamentar novos fatos e práticas, mas também para atualizar as normas já existentes. Caso contrário, teremos disposições legais obsoletas, vigorando na ignorância da passagem do tempo e das mudanças ocorridas na sociedade, na economia e na tecnologia. O projeto em análise promove algumas alterações numa lei que já foi considerada adequada e necessidade de seu próprio tempo, mas, em nossa visão, é preciso ir bem mais além, mudando substancialmente a regulamentação da profissão de aeronauta. Para atualizar a regulamentação desta profissão, fomos buscar inspiração e orientação no projeto de lei 4.824/2012, fazemos justiça aqui, do deputado Jerônimo Gerdes, que atualmente tramita lá na Câmara dos Deputados. São inúmeras as regras necessárias para dar tratamento compatível com as características atuais da atividade de aeronauta. E, se tratando de jornada do trabalho, o fator fadiga acaba sendo o mais relevante na definição dos limites do tempo de trabalho e de descanso. Como sabemos, esse fator é definido a partir de um conjunto completo de condições e de ambiente de trabalho e depende até das condições físicas pessoais do aeronauta. O substitutivo que ora oferecemos
Ao final, visa adequar diversos fatores relacionados com a realidade brasileira, já que a legislação que regula a profissão completa 30 anos e não atende mais aos requisitos de segurança de voo. Nossa proposta, que eu digo da sociedade aqui construída, tem o apoio de todas as entidades representativas do país, que eu já li, inclusive, quando comentei a apresentação. Ratificado pela categoria através de assembleias nacionais. Esse projeto foca, em primeiro lugar, a segurança de voo como pilar principal, assim como uma sensível melhora na vida e familiar dos aeronautas, ajustes jurídicos quanto à particularidade da profissão e à manutenção da produtividade. Ela inclui diferentes segmentos e envolve a aviação brasileira no seu conjunto, como a aviação agrícola, táxi aéreo e instrutores de escolas e serviços aéreos especializados, hoje marginalizados perante a lei atual, que contempla genericamente a necessidade da aviação comercial brasileira. Ressaltamos ainda que o projeto tem uma fundamentação científica sólida, que leva em conta as melhores práticas adotadas no mercado de aviação mundial. Pesquisas recentes demonstram que a maioria dos acidentes aéreos estão relacionados à falha humana e que grande parte desses eventos tem a fadiga como fator contribuinte. Recentemente, em fórum da International Civil Aviation Organization, ICAO, dados apresentados pela empresa aérea brasileira demonstram que 78% dos erros cometidos por pilotos estão diretamente relacionados à fadiga. Com o estresse causado pelas poucas folgas e pouco descanso, o relógio interno gera uma desestabilização funcional do organismo. Com isso, o organismo utiliza ajustes fisiológicos envolvendo o sistema nervoso autônomo e o sistema hidroclino, levando a taquicardia, sudorese e estimulando a liberação de hormônios, chamado hormônio adrenorcorticotrófico, que provoca queda da imunidade, diminuindo a resistência dos organismos às infecções e levando a doenças típicas do estresse crônico. Ressalta-se que a profissão de piloto é considerada a quarta mais estressante do mundo, fato que aumenta a preocupação com as condições de trabalho desses profissionais responsáveis pela segurança dos passageiros. As práticas e conceitos de gerenciamento de risco de fadiga, e aqui diz uma série de entidades, senhor presidente, que eu vou abreviar, mas fala, por exemplo, aplicados e são utilizados na União Europeia, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Hong Kong, Emirados Árabes, e mitigam os riscos envolvendo os fatores de fadiga da tripulação. No intuito de fomentar e disseminar os conhecimentos e avanços adquiridos na área de gerenciamento de fadiga na aviação, bem como de promover o monitoramento contínuo dos procedimentos e padrões de segurança das empresas e é de suma importância a criação de um comitê multidisciplinar, genuinamente técnico, com representantes das empresas, associações, sindicatos, autoridades da aeronáutica especializadas e especialistas convidados para validar e garantir as melhores práticas de gerenciamento de fadiga humana, sugerido no artigo 23 desse substitutivo. Os conceitos do Programa de Gerenciamento de Risco de Fadiga, aprovado pela Autoridade da Aviação Civil, possibilitam empresas flexibilizarem alguns limites, como o número de madrugadas trabalhadas consecutivamente e o limite de horas de voo e a jornada diária de trabalho e de seus tripulantes. Os valores demonstrados nas referidas tabelas refletem o cuidado com a oportunidade de sono do tripulante e as preocupações para que o mesmo possa desempenhar suas atividades com boa cognição e maior segurança. Levando-se em conta que as malhas aéreas atuais têm grandes concentrações de voos noturnos, verifica-se que a efetivação das tabelas trará aumento de produtividade para operações diurnas e mitigação de riscos no período noturno.
face em que o trabalhador em turnos está muito mais propenso a cometer erros devido à perda da sua capacidade cognitiva. As empresas comerciais e de operação de cargas que não implementaram seu programa de gerenciamento do risco da fadiga terão sua jornada de trabalho diárias diminuídas a fim de manter a segurança de voo nas operações. Até que as empresas tenham seus programas de gerenciamento de fadiga estabelecidos, serão mantidos os limites das jornadas diárias, horas de voo, 30 por 90 dias e as jornadas mensais iguais ou aos atuais. Nada será mexido até que não haja esse entendimento. O projeto leva em consideração, senhor presidente, diversos aspectos psicológicos, sociais, cientificamente comprovados, que impactam a rotina do aeronauta e a qualidade de vida no trabalho. Comprovadamente, a qualidade de vida no trabalho está diretamente relacionada ao comprometimento do trabalhador e ao aumento na segurança das operações. Com relação aos aspectos sociais, verificamos uma distorção entre a quantidade de folgas dos aeronautas e dos trabalhadores da maioria das categorias. Os trabalhadores de outras categorias possuem, em média, 119 folgas por ano, dos quais 102 folgas em finais de semana, acrescida de mais 17 folgas nos feriados nacionais, estaduais ou municipais. Os aeronautas atualmente gozam de apenas 96 folgas anuais, geradas um déficit de 23 folgas, considerando em outras categorias. Agora vamos para a última parte, senhor presidente. Por outro lado, o trabalhador em turno, como é o caso de médicos, enfermeiros, bombeiros e policiais, possui uma rotina de 12 horas de trabalho versus 36 de descanso. Essa distribuição acarreta quase período de folga por mês de 180 horas de jornada. A rotina dos aeronautas e muito se assemelha às características dos trabalhadores em turnos, com o agravante de ter que realizar turnos não regulares, podendo chegar até 16 horas de trabalho e pernoitando fora de suas casas 22 dias por mês. Pernoitando fora 22 dias por mês. Citando como comparativo um estudo realizado pela ALPA, demonstra as condições de trabalho das maiores empresas americanas, percebendo que, considerando uma jornada de trabalho mensal de 176 horas, com o máximo permitido de horas de voos mensais de 90 horas, e mantendo uma tabela diária mais abrangente, espelhada em estudo da própria IFA-LPA, poderemos ter níveis de produtividade diárias melhores que a dos americanos. 4 a 6 horas de voo por dia e termos direito ao mesmo número de folgas mensais de 12 a 15, comprovado nos acordos coletivos aqui citados. Outro aspecto importante está relacionado com a preocupação do equilíbrio das folgas dos aeronautas versus produtividade das empresas nos meses de alta temporada. No modelo do mercado brasileiro, as empresas têm uma oportunidade de venda majorada na alta estação. Preocupados com esse aspecto, os aeronautas propõem uma distribuição escalonada de folgas, de maneira a manter 10 folgas, somente 10 no mês de janeiro, fevereiro, julho e dezembro, e 12 folgas nos demais meses, atendendo assim um pedido do setor. Para as operações de transporte de carga, levou-se em consideração o mesmo raciocínio, mas como o período de alta estação para esse tipo de mercado é outro, fica ao critério da empresa determinar os 4 meses do ano em que fará a diminuição das folgas de seus tripulantes. Ajustou-se, por fim, diversas irregularidades que não são devidamente contempladas pela legislação atual, corrigindo-se, assim, distorções inerentes aos pagamentos por quilometragem, padronizando a metodologia remuneratória das empresas aéreas para uma métrica que leve em conta a quantidade efetiva do trabalho realizado. Senhor presidente, agora as últimas palavras. É prática comum entre as empresas fazerem com que seus funcionários tenham jornada de trabalho no limite permitido pela lei.
Porém, produzindo de 2 a 3 horas de voo, em resumo, o tripulante encontra-se à disposição da empresa em local por ela determinado, pronto para assumir nova tarefa, não sendo, contudo, devidamente remunerado. Os aeronautas ficam no mínimo 5 dias em treinamentos semestrais para reciclagem obrigatórias e, no caso específico dos pilotos, no mínimo mais 3 dias em simuladores, o que demonstra que ele, mais uma vez, encontra-se à disposição da empresa, sendo inclusive considerado falta e havendo desconto do salário, conforme previsto em lei. Dessa forma, senhor presidente, o substitutivo visa estabelecer uma remuneração adequada para os aeronautas que está à disposição da empresa em atividade de solo. Voto pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da lei do Senado 434 de 2011, com o substitutivo que aqui eu descrevi ao longo da fala do meu relatório. Inscritos estão o senador Ciro Miranda, senadora Ana Rita. Senadora Ana Amélia deseja também fazer? Tá. Também Cacildo Moura. Ana Rita, por favor. Com a palavra o senador Ciro Miranda. Muito obrigado, senador Moca. Primeiro, elogiar, e não é novidade, a postura de Vossa Excelência nesta comissão e não só nessa comissão. Isso é uma postura de vida de Vossa Excelência. Eu que o conheço há pouco tempo, nesses 4 anos, tenho visto isso comprovado diariamente nas suas atitudes em todos os tipos de conduta que Vossa Excelência tem se mostrado. Eu quero parabenizar o senador Blairo e parabenizar mais ainda o substitutivo do meu nobre amigo, senador Paulo Paim. Recebi, não como lobby, mas como um alerta, vários e-mails de aeronautas. Tenho aqui um que sintetiza tudo, onde ele disse, primeiro é um comandante de mais de 1000 horas de voo, trabalhou na falecida Varig e hoje encontra-se em outra grande companhia. A aviação brasileira mudou muito nos últimos anos, visto o número de passageiros que têm transitado entre aeroportos no Brasil e no mundo. Porém, ainda estamos com uma legislação atrasada, defasada, muito devido à própria categoria frente ao que aconteceu com as empresas tradicionais que aqui voavam, Varig, VASP e Transbrasil. Nesta época, não existiam voos consecutivos durante a madrugada. Os tempos de descanso entre jornadas eram no mínimo o dobro dos tempos de hoje, pois se as empresas tinham menos voos, hoje em dia temos milhares de voos diários apenas no mercado doméstico, porém nosso tempo de descanso diminuiu. Nossos familiares e entes queridos estejam afetados bruscamente, nossa segurança e a dos nossos passageiros. Os tripulantes hoje não possuem mais do que 8 folgas mensais, sendo que todos os trabalhadores possuem mais do que isso, pois não têm feriados nacionais, municipais, caso que não dispomos. Não temos Páscoa, Natal, feriado de Réveillon, aniversários, etc. Porém, sabíamos disso tudo e ao entrarmos nessa profissão que amamos mais do que ninguém, mais podemos melhorar. Senhor presidente, faço aqui um alerta. E tem várias nuances. Por exemplo, nas escalas de voos, uma tripulação que é escalada para um voo às 5 horas da manhã, no mínimo ele tem que acordar às 2 horas da manhã. Primeiro que ele tem que chegar 2 horas antes do seu voo. O deslocamento, sair da sua casa. Então, veja como é o comportamento humano, Vossa Excelência que é médico, as alternâncias. Um dia você acorda às 2 horas da manhã, mesmo que tenha um descanso lá na frente, no outro dia o seu voo é às 10 da manhã. Então, veja como é que fica esse cidadão, primeiro para se incorporar e se adequar a esse horário. Nós que fizemos uma viagem para a China agora com a senadora Vanessa Graziotin, vimos a dificuldade que nós tínhamos de adaptação. Quando nós estávamos adaptando, nós estávamos voltando. São 3, 4 dias. Bom, em que pese esses problemas todos, nós estamos tendo uma questão de risco muito grande no caso de estresse. Isso é muito diferente do que foi aprovado ontem, por exemplo, no regime dos caminhoneiros. O caminhoneiro, se ele sente sono, ele para num posto ou na margem da rodovia. Ou a tripulação, se não tiver um pouso, nós vamos juntos, né? Ele vai descansar aonde? E nós estamos juntos. Então, eu acho que esse é extremamente meritório, muito bem discutido. Aqui estão alinhadas todas as categorias. Mais uma vez, eu parabenizo e tem meu total apoio. Muito obrigado. Eu sei que é uma atitude antipática, mas é regimental e, infelizmente,
a presidência tem que garantir. Não é permitido manifestação. Gente, no caso hoje aqui, só tem, me parece, representação de um lado, pelo que eu estou vendo. Mas, mesmo assim, há momentos na comissão que você tem tão tenso aqui que, se não tiver um comando, a audiência ela acaba se transformando numa coisa muito tensa e, às vezes, até agressiva. Então, eu pediria, são bem-vindos, não sabe a alegria que eu tenho de tê-los aqui. Né, agradecendo a presença, mas eu pediria, por favor, que a manifestação contra ou a favor, ela deixar de existir. Isso aqui é uma comissão. No plenário, vocês terão garantido lá a presença lá e vocês poderão. Mas eu estou torcendo para que a gente possa hoje sair daqui com esse parecer aprovado. Eu particularmente, estou torcendo para isso, mas quero, de antemão, garantir que qualquer senador aqui tem o direito, regimentalmente, de pedir vista, até porque esse parecer do senador Paulo Paim está sendo lido aqui, depois de toda a convergência, pela primeira vez, embora, desde a semana passada, esteja disponibilizado, né? E aí as pessoas queriam que eu fizesse na quarta-feira passada, de forma extra pauta, e eu disse que extra pauta não daria para colocar, até porque o relator não consentiria, porque é um projeto polêmico. Colocar a extra pauta, a outra parte, vocês fizeram lá de última hora. Então, eu peço que entendam o processo democrático legislativo. E eu estou garantindo que isso seja o mais democrático possível. Com a palavra, a senadora Ana Rita. Senhor presidente, primeiramente, eu quero aqui manifestar minha posição plenamente favorável ao projeto e favorável ao substitutivo apresentado pelo senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim foi muito feliz no seu relatório, porque ele focou também num ponto essencialmente importante, que é a jornada de trabalho do aeronauta. Imaginem só, nós estamos até hoje trabalhando, os aeronautas trabalham com uma legislação de 1984. E a realidade, com certeza, hoje mudou, os serviços mudaram. A aeronáutica hoje ela é muito mais demandada do que era em 1984. Com certeza, a carga horária prevista naquele momento não condiz mais com a realidade de hoje. Então, eu tive a oportunidade, senhor presidente, de receber no gabinete o presidente do sindicato, e ele fez uma exposição minuciosa da situação de trabalho que eles enfrentam. Compreendi perfeitamente quais são os problemas que eles enfrentam. Então, mais do que na hora, é realmente fazer uma mudança nessa legislação. E o senador Paulo Paim foi muito feliz, porque ele conseguiu contemplar aqui todas as necessidades e as demandas apresentadas pelos trabalhadores da aeronáutica. E mais do que isso, eles contribuíram também com a elaboração desta proposta. Então, é muito importante que quem é afetado diretamente possa também opinar na elaboração da legislação. E aqui eu digo que é um projeto que assegura, com certeza, a segurança de voo como o principal ponto desse projeto de lei, né? E apresentado aqui pelo senador Paulo Paim como substitutivo. É o pilar principal do que está sendo discutido aqui hoje, é a segurança de voo. E eu, inclusive, tive a oportunidade, senador, de ouvir algo que também me assustou bastante, porque eu sou usuária do transporte aéreo, como todos nós somos, diariamente. E quando você tem uma carga horária exaustiva, o que acontece com a tripulação e principalmente com o piloto e o copiloto? Enquanto um trabalha, o outro descansa. E vice-versa. Imagine nós, usuários desse transporte, passageiros, sabendo que lá na cabine poderemos ter pilotos que estão descansando porque está com uma carga horária exaustiva. E isso é grave, é muito grave. Então, antes que aconteça algo pior, é necessário, sim, fazer uma legislação que possibilite aos trabalhadores da aeronáutica ter condições de trabalho digna e não só no seu exercício profissional,
mas também na sua convivência com a família. Porque os momentos de descanso que lhes são oferecidos não são momentos de descanso junto às suas famílias. São momentos de descanso em outras cidades, em outros lugares, em outros hotéis. Ou seja, estão descansando distante do seu lar, distante da sua família. E isso, na minha opinião, não é, de fato, um descanso que o trabalhador brasileiro, que todo trabalhador precisa. O momento de descanso é em casa, na convivência familiar. Então, eu quero aqui dizer que é um projeto que já passou da hora de ser apresentado, e eu quero aqui parabenizar o senador Paulo Paim como relator, que conseguiu se apropriar das demandas da categoria e que há consenso. Pelo que eu entendi, o substitutivo ele é consenso. Ele não tem divergência nessa proposta. Há, pelo menos entre as entidades que representam os trabalhadores, há grande consenso. E há consenso também, com certeza, com representantes das empresas, tanto da Gol quanto da TAM. Eu entendi que há consenso. Então, o meu voto é favorável e tenho a maior tranquilidade e me sinto muito honrada de poder contribuir para melhorar a segurança de voo, não só da tripulação, mas também dos passageiros que se utilizam do transporte aéreo. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia. Eu queria, presidente, em primeiro lugar, pedir a todos os colegas senadores que não peçam vista nessa matéria. Acho que seria muito importante que, dada a qualidade do relatório feito pelo senador Paulo Paim, pedir vistas a uma matéria já tão examinada, tão detalhadamente cuidada. Queria, em homenagem à categoria, saudar o Pedro Bom, que é o representante regional em Porto Alegre do Sindicato Nacional dos Aeronautas. E dizer que eu conheço o senador Paulo Paim como sindicalista e como metalúrgico. Então, eu imagino que ele nunca tenha imaginado a carga horária, ele sabe muito bem de um metalúrgico. Mas eu imagino que no chão de fábrica, a sua especialidade, mas que não tenha a noção de que natureza é o trabalho de um piloto, de um copiloto, e também da própria tripulação que integra os serviços aeroportuários. Então, o que o senador Paulo Paim fez, se fosse metalúrgico, talvez ele mesmo escrevesse o substitutivo ou o projeto, porque ele conhece. Mas ele foi buscar os especialistas para elaborar um substitutivo com esse grau de aperfeiçoamento, que ouvido também os órgãos responsáveis pela regulamentação da relação capital-trabalho. Neste caso, estamos tratando não apenas da segurança dos profissionais, mas estamos tratando da segurança dos passageiros, que é uma causa fundamental que temos que ver. Mais do que isso, senador Valdemir Moca, senador Paim e outros colegas senadores e deputados, temos trabalhado aqui intensamente numa questão gravíssima que diz respeito ao aeros. Muitos comandantes, muitos pilotos e copilotos estão esperando uma solução, pagaram e não receberam. Isso também é uma forma de sofrimento de um sistema que não funcionou e não teve fiscalização. Então, eu queria imaginar que também para essas gerações que estão trabalhando hoje na aviação brasileira, nacional e internacional, que esse substitutivo é também uma homenagem a gente que está hoje e que nós temos que resguardar os direitos dessa categoria, que tem tanto a ver não só com a segurança da sua atividade profissional, mas tem a ver com a segurança dos usuários do sistema aéreo brasileiro. E também tem responsabilidade com o desenvolvimento de um setor que o Brasil está avançando muito. Hoje nós temos voos diários de Brasília para os Estados Unidos, para a Europa, para a América Latina. Várias companhias, o senador aqui citou TAM e Gol, mas tem a Azul operando, tem outras companhias trabalhando nos voos regionais. Então, muitas... A Avianca, foi bem lembrado a Avianca, e nós temos que exatamente tratar dessa questão com a seriedade que foi tratado nesse relatório do senador Paulo Paim, que eu apoio integralmente. Então, parabéns ao senador e parabéns também ao senador Blairo Maggi e ao meu colega, meu correligionário Jerônimo Gergen, que tem um projeto semelhante na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Senador Cacildo Maldana. Senhor presidente, caros colegas,
Primeiramente, senador Moca, Vossa Excelência, como presidente da comissão, e não é de hoje que eu conheço Vossa Excelência. Não é de hoje que nós todos conhecemos, e desde a Câmara dos Deputados, isso de dezenas de anos praticamente que já se passaram. Mas até pelos catarinenses que migraram para o estado de Vossa Excelência, eu sei que é atraído pelas belezas do Pantanal, do Bonito, das terras férteis, da parte industrial, do desenvolvimento, mas muita gente foi pela atuação de Vossa Excelência. E informam a gente, catarinenses que lá reside, no Mato Grosso do Sul, ficam incensando, louvando a atitude de Vossa Excelência no seu estado, e nós aqui somos testemunha disso. No mais, a proposta em tela, com a origem do senador Blário Maggi, e relatada aqui, o substitutivo proposto pelo senador Paulo Paim, eu diria que esse substitutivo, em poucas palavras, senador Eduardo Suplicy, isso aqui representa uma espécie de um tratado. Me parece até que é uma espécie de uma Bíblia, eu diria, de um instituto, de um estatuto, eu diria. O estatuto, então, do aeroviário brasileiro, da sua tripulação. Uma espécie de um estatuto, de um tratado. Eu diria, em poucas palavras, que é alguma coisa que traz. É um catecismo, é uma Bíblia. Uma Bíblia. Então, eu quero lhe cumprimentar. Então, vamos voltar. Quero lhe cumprimentar e vejo que o senador Eduardo Suplicy, ele encara até como um tratado, como uma Bíblia, isso aqui. Ele concorda com isso. Esse é o comentário, senhor presidente. Muito obrigado. Eu agradeço o senador Suplicy, que é muito econômico na fala, né? Ele está pedindo agilidade, né? Senador Sérgio Petecão. Presidente, na verdade, também queria prestar a minha solidariedade pela sua posição, da forma que o senhor abriu esta votação, dizendo da importância que é essa comissão e que não aceitaria nenhum tipo de pressão. Até porque não cabe, né? Não cabe pressão aqui. E eu lamento porque esse assunto me interessa muito, pai. Eu moro no Acre, eu pego o meu voo são 3 horas. Nós temos um município na nossa região, na região amazônica, e a senadora Vanessa sabe disso, que nós não temos acesso, nem através de rodovia, de barco nós gastamos aí 15, 20 dias, o acesso que nós temos são nas pequenas aeronaves. Eu não tive o privilégio de receber essa comissão como a senadora, como o senhor deve ter debatido exaustamente com eles, a senadora Ana Rita acabou de dizer também que teve a presença do sindicato no seu gabinete. Eu não tive a oportunidade. A única oportunidade que eu estou tendo é essa agora de discutir um projeto que me interessa. Me interessa, eu não sou sindicalista, eu sou um simples passageiro que faço uso dessa aeronave há 6 anos, 4 anos como deputado federal, que nunca fiquei um final de semana apenas em Brasília, foi uma cirurgia que fiz no meu olho. Então, todas as quintas-feiras eu estou no meu estado e a segunda eu volto. Então, essa é a única oportunidade. Agora, o que eu não aceito é o cidadão vir dizer que se eu não votasse hoje, eu poderia ser responsabilizado por uma tragédia que pudesse acontecer no meu país. Agora, isso me deixa preocupado porque uma pessoa que faz uma agressão dessa, uma ameaça, ele não está preparado. Eu tomara que não seja um piloto nem um comandante de uma aeronave, porque está totalmente despreparado para participar desse debate, que não ajuda, muito pelo contrário, prejudica os demais que estão aqui. Estou vendo o esforço do Paim aqui, do senador Paim, né? Até porque esse projeto não vai terminar aqui. Esse projeto vai à Câmara. Então, quer dizer que nós, os parlamentares, se Deus o livre, acontecer uma tragédia, o parlamento vai ser responsável por conta dessa tragédia. Então, isso é lamentável que aconteça aqui, não só nessa comissão. Você não me permite uma parte? Claro. É só uma frase. Claro, pai. Eu queria só lembrar que esse projeto votado hoje não vai para a Câmara. Ele voltará para uma outra votação aqui, que é um substitutivo, é a votação em 2 turnos. O que eu quero contribuir para o debate? Eu quero deixar a avaliação de Vossa Excelência. Votado hoje, ele fica na pauta
e todos poderiam apresentar emendas, inclusive, e vai ter uma segunda votação pela abrangência do projeto. Só para ajudar na reflexão. Mas depois ele irá à Câmara, depois da segunda votação. Então, exatamente. Então, o que me preocupa e a minha preocupação era no sentido, se fosse possível, discutir com eles para até melhorar a proposta deles. Nem sei se cabe qualquer tipo de melhora. A minha preocupação é porque é um projeto que lida diretamente com a segurança das pessoas. É um projeto que lida não só com a segurança deles, porque quando eles falam do tempo de voo, do tempo de... É como o senhor disse, não está só a vida deles em jogo, as nossas vidas também. E principalmente na minha região e no meu estado, que nós... Eu penso que é importante que eu esclareça, embora eu já tenha tentado. Se votarmos hoje, em primeira votação, esse projeto ele tem um chamado turno suplementar. Então, ele necessariamente terá uma segunda votação. É claro que, até lá, as emendas, elas serão permitidas até a encerramento da discussão quando da segunda votação. Então, eu estou apenas, porque eu acho que essa é uma primeira fase, mas não haverá prejuízo se Vossa Excelência quiser ainda alterar. É só isso que eu quero garantir. Garantido, nem devia estar falando, mas regimentalmente, Vossa Excelência tem todo o direito de, se quiser, pedir vista. Agora, eu lhe faria um apelo pessoal. Vamos votar hoje. E o senador Paulo Paim, tenho certeza, garantirá, com a presença das lideranças, do presidente do sindicato, para que Vossa Excelência se sinta confortável para votar o segundo turno. É o apelo que a presidência faz a Vossa Excelência. Ok, presidente, eu agradeço aí ao apelo, né? Eu acho que nem necessitava nós chegarmos assim. Agora, o que me preocupou é da forma, da atenção que está perante o projeto. Eu acho que as empresas não podem fazer lobby, mas aqui não pode haver lobby de nenhuma parte. Ou seja, do sindicato. Eu não sou sindicalista, o senhor é sindicalista, eu não sou sindicalista. Aqui eu estou legislando em cima de uma preocupação da população do meu país. Entendeu? Era isso, Paim. Obrigado. Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. Senadora Vanessa e logo em seguida Paulo Davim. Eu só peço, aí eu vou, plagiando o senador Suplicy, pedir agilidade porque eu preciso garantir o quórum da votação. Por favor. Vamos. Senhor presidente, cancela minha inscrição. Senador Paulo Davim. Senadora Vanessa. Eu quero dizer, presidente, que Vossa Excelência não se preocupe comigo, não. Eu sou tão sintética quanto o senador Suplicy tem sido em todos os seus pronunciamentos. Não há esse problema, viu, senador Suplicy? O senhor está percebendo a situação aqui. Não porque contamos com a presença dos aeroviários de forma nenhuma, mas pela importância do projeto. E eu só quero registrar, senhor presidente, que ontem essa casa foi capaz, teve a capacidade mesmo, o projeto não ter tramitado nas comissões, mas nós tivemos a capacidade, todos os partidos políticos, absolutamente todos, porque essa foi uma demanda que partiu de todas as lideranças de todos os partidos na reunião de ontem, e nós melhoramos muito um projeto semelhante, mas que tratava de jornada de trabalho de motoristas profissionais, de cargas, de passageiros, e não permitimos que, de forma nenhuma, que fosse aumentada a jornada de trabalho desses profissionais. Da mesma forma, nós estamos tratando com aeroviários, pessoas que se responsabilizam em deslocar pessoas e cargas, e eles próprios estão nesse deslocamento. Então, eu creio que o projeto ele deva levar em consideração, em primeiro lugar, essa questão. E, nesse aspecto, eu cumprimento o senador Paim, que, de fato, de um projeto que era extremamente negativo, porque a quantidade de mensagens que nós recebíamos via internet contrárias ao projeto, agora mensagens positivas, porque recheadas de dados, recheadas de informações que são importantes para que a gente possa votar, não é? Então, de um projeto que não era um projeto bom, senador Paim,
Senador Paim, Vossa Excelência teve a capacidade de apresentar um excelente substitutivo, um substitutivo que trata não só da regulamentação da jornada de trabalho, mas também prevê criação de comitês, enfim, para que possam os trabalhadores, juntamente com os empresários, proprietários do transporte, não são só os grandes, presidente, porque aqui nós tratamos da aviação regional, do táxi aéreo também, tudo está englobado, e a gente que vive na Amazônia, como disse o senador Petecão, a gente anda muito de aviãozinho pequeno mesmo. E a gente vê, exatamente, a gente vê a jornada, muitas vezes, estressantes que são impostas a esses trabalhadores, né? Então, acho que o projeto ele é fundamental, ele é necessário, ele é urgente. Cumprimento aqui os representantes de todos os trabalhadores e das trabalhadoras também, que aqui estão. A maioria delas ainda são comissárias, mas logo, logo serão maioria de todos os pilotos. Logo, logo serão a maioria de todos os pilotos, e dizer que graças a essa mobilização, meio a meio, senador, exatamente, graças a essa mobilização, nós teremos em breve mais uma lei importante que protege não só os trabalhadores, mas protege a população. Parabéns, senador Paim, parabéns a todos e a todas. Obrigada, Moca. Senador Moca. Encerrada a discussão, eu vou proceder à votação. Mas eu queria, senhor presidente, agradecer ao senador Petecão, só vou dizer isso. Queria só agradecer a Vossa Excelência. Eu entendi. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Eu entendi. E fica aqui a nossa solidariedade com Vossa Excelência. Até porque o meu interesse era de ajudar. Eu sei disso. Fica aqui meus cumprimentos e agradecimento e minha solidariedade. Eu acho lamentável, porque essas coisas, às vezes, a pessoa tem até interesse em ajudar, mas uma atitude dessa, ela não contribui, ela só atrapalha. Como atrapalhou agora. É o estresse. É o estresse. Como vota o senador Paulo Paim, voto conhecido, é voto do relator. Senador Humberto Costa. Voto sim, parabenizando o autor e o relator. Senadora Ana Rita. Com o relator, senhor presidente. Senador João Durval. Com o relator. Senadora Vanessa Graziotin. Com o relator e com todos os aeroviários brasileiros. Cacildo Maldaner. De acordo com a manifestação, de acordo com o relator. Senadora Ana Amélia. Com o relator, o substitutivo do senador Paim, e também com a iniciativa do senador Blair Maia. Senador Paulo Davim. Senador Jaime Campos. Mesmo Vossa Excelência não me dando o direito de debater a matéria aqui na comissão, e que vai ter votação no segundo turno, eu vou votar com o relator. Mas eu gostaria de manifestar diante do que essa matéria iniciou aqui, já há alguns anos ser debatida em algumas audiências públicas promovidas por ilustre e valoroso competenciador Vicentinho Alves, eu acompanhei bem de perto, e eu queria também ter o direito de externar minha opinião, até porque existe até um pleito do senador Ciro Nogueira para que eu pedisse vista aqui desse processo, para que fosse analisado. Todavia, movimento da Tavênia, Fiz um apelo a ele aqui. Respeito ao senador Paulo Paim, que me fez um apelo, o senador Ciro Miranda, até não ir. Inclusive, estou recebendo um telefonema aqui do senador Ciro Nogueira me cobrando de mim o que ele me fez esse pleito para mim na tarde e noite de ontem, que Vossa Excelência viu ele ao meu lado lá. De qualquer maneira, como ainda vai ter uma discussão aqui, eu vou votar com o relator, sim, mas Vossa Excelência não me deu o direito também de debater a matéria, mas respeitosamente eu quero dizer que é fundamental nós debatermos a maior amplitude possível. Agradeço e voto sim. Para prosseguir a audiência. Senador Jaime. É que eu fui informado aqui que eu estou pedindo a votação. Desculpe. Está registrado, meu. Eu sei, mas eu estou dizendo, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu jamais, como nunca fiz, evitaria. Você é um estadista. Tem o direito de debater, mas eu fui informado que Vossa Excelência estava pedindo para votar. Eu pedi para me inscrever, mas está valendo, está tudo certo. Eu sou. Quero que Vossa Excelência, então, pelo menos, entenda respeitoso com Vossa Excelência, grande emérito. Não, mas eu preciso esclarecer que eu não cerceei. Eu fui informado que Vossa Excelência pediu para votar. Eu pedi para me inscrever. Todavia, movimento da Tavênia concorda em gênero nenhum com Vossa Excelência. Mas a falha aí, eu assumo a falha porque eu sou o presidente. Mas a informação que chegou para mim é que Vossa Excelência queria que acelerasse a votação. E eu peço desculpas em nome da nossa assessoria aqui. Voto sim com o nosso relator aqui.
Pois não, senador Jaime Campos. Senador Alô? Eduardo Suplicy. Se algum senador quiser fazer algum tipo de manifestação durante, até para evitar o que aconteceu agora, é permitido. Eu quero deixar muito claro a minha posição também em relação a isso. Senador Suplicy. Cumprimento a todos que trabalham na aviação aérea. Cumprimento o senador Paulo Paim e o senador Blairo Maggi, tanto pelo parecer tão bem feito do senador Paim, quanto a iniciativa do senador Blairo Maggi. Voto sim, senhor presidente. Senador Ciro Miranda. Senador, um sim muito consciente. Parabéns a todos. Obrigado. Senador Paulo Bauer. Com o relator, senhor presidente. Bom, aprovado por unanimidade dos presentes aqui, né? A presidência não vota, né? Mas votaria em caso de empate. O senador Paulo Paim saberia que votaria pelo relatório. Nós vamos para o turno suplementar e que será permitido até o final da discussão, que fique claro isso, emendas a esse projeto. Então, eu quero aqui o resultado aprovado em turno único, a emenda número 1 da Comissão de Assuntos Sociais, que na verdade é o substitutivo do senador Paulo Paim, ao projeto de lei do Senado número 434 de 2011. A matéria vai a turno suplementar, nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, vedada a apresentação de um novo substitutivo integral.